minha galerinha, saudade de vocês, né? Vamos retornar aos estudos. Hoje o texto está na página 44, é o texto Leão, atividade na página 55 e 56 do livro Mais Pike, beleza? Então, vamos fazer o estudo desse texto para depois a gente resolver. Aquela mesma estratégia, lendo devagarinho para que todo mundo possa compreender. Título do texto: Leão. A agilidade, o rugido, a juba, a força e a aparência majestosa são atributos que deram ao leão o título de rei dos animais. Vamos fazer a perguntinha. O que deram o título, o que fez com que o leão tivesse o título de rei dos animais? Foram essas características dele, ó. Característica, mesma coisa de atributo. Atributos é o mesmo significado de característica. Quais foram essas características? Agilidade, o rugido, a juba, a força e a sua aparência majestosa. Então, foram essas as qualidades que fizeram com que o leão tivesse esse título de rei dos animais. Quando ele ruge, ele significa quem? Leão. Em vez de usar a palavra leão, usou o pronome ele. Ruge na noite africana. Semeia, a mesma coisa de espalha. O terror, mesmo que medo. Entre os animais da savana. Savana é o nome de uma floresta, um rasteiro. As árvores desse local da África são baixinhas, elas chegam até a 15 centímetros de altura. Seu grito, agora que a palavra grito vem substituindo a palavra ruge. Rugir é a mesma coisa de gritar. Seu grito, porém, é apenas sinal de que ele está tranquilo. Ele, quem é que está tranquilo? O leão. Então, ele substituindo a palavra leão. E bem-humorado. O leão é um dos maiores carnívoros. Carnívoro vem da palavra carne. Quem se alimenta de carne é carnívoro. E pesa 150 a 200 quilos. O macho adulto é o único felino dotado de juba, uma massa de pelos longos que cobre toda a cabeça, com exceção a cara. Palavra exceção, menos, eu posso usar menos a cara. Exceção, menos a cara. E desce pelo pescoço até o peito. Então, desce pelo pescoço. Então, que está falando de juba. Então, juba já dá para a gente entender que são os pelos, né? Os pelos dele, que desce até o peito. Hoje em dia, o leão, Pantera leo, vive apenas no continente africano, com exceção, ou seja, menos de um pequeno grupo que habita a floresta de Gir, na Índia. Então, esta subespécie, que é o leão-pantera, né? O leão da Ásia, Pantera leo pérsia. Antigamente, se referindo a tempo, habitava o Oriente Médio. O Oriente Médio fica lá na parte do Europa. Registros relativamente recentes indicam a existência de leões na região de Balcãs e na Grécia.
A função do macho, função, qual é a utilidade do macho? É proteger e defender o território, lugar onde eles ficam, onde eles habitam. As fêmeas mais rápidas e ágeis competem caçar. Então, a função do macho é proteger e defender, e a função da fêmea, além de procriar, né, caçar, abastecer o bando de alimento. Então, bando se referindo a quem? Os leões, bandos de leões. Então, quem é que procura comida para eles? É o leão ou a leoa? Que está dizendo que é a leoa, né? Que é a fêmea. Ela abastece. Então, a fêmea é quem abate os animais, é quem caça. E os leões ficam lá só protegendo e defendendo o território. Em geral, as leoas caçam em grupo. Umas se escondem entre a vegetação e outras rodeiam a presa, forçando na direção das companheiras escondidas, onde elas darão o bote. Olha aqui, ó, umas, pronomes indefinidos. Umas leoas se escondem, as outras faz o quê? As outras rodeiam a presa, que é o animal que vai ser abatido, forçando esse animal na direção das companheiras escondidas, onde elas darão o bote final. Pela ordem, as presas favoritas do leão são gnu, zebra, zebu, gazela, tonso, girafa, antílope, saltador, aucéfalo. Então, a gente viu aí uma lista de animais que servem de presa, servem de alimentos para os leões. Aí tem os comedores, ou seja, os leões, as leoas comedores de gente, são leões velhos, solitários, que vivem sozinhos, fracos, sem força para caçar, que acidentalmente abatem os homens, ou seja, matam os homens. Mesmo sendo a fêmea abatida, a presa, o macho é o primeiro a se alimentar. Ou seja, mesmo tendo as fêmeas abatidas, ou seja, caçado a presa, ou seja, o alimento, o macho é o primeiro a se alimentar. Só depois que ele, ou seja, o macho leão, está satisfeito, ou seja, tem enchido a barriga, as leoas e os filhotes têm a vez. Ó, as leoas e os filhotes só comem depois que o leão, o macho, se alimenta. Satisfeito depois de devorar a presa, satisfeito, ou seja, depois da barriga cheia, depois de devorar, depois de comer a presa, ou seja, o animal que a leoa caçou, os leões descansam em zonas rochosas ou de vegetais rasteiros, plantas baixas, preferem troncos baixos de árvore. Os filhotes gozam de atenção e de carinho do bando. São lambidos e estimulados a brincar, porque a brincadeira é uma espécie de treinamento para as lutas do futuro. Ao nascer, a pelagem dos filhotes de leão tem pintas. À medida que ele vai crescendo, as manchas descolorem e desaparecem. Descolorem, perde a cor na pelagem. Pelagem fica pelo, pardo amarelada. Sob a proteção da mãe e do bando,
O filhote aprende a caçar e a sobreviver. Aos 2 anos, já pode ser considerado independente. Independente, que ele já pode andar sozinho e sobreviver sem precisar de tanto cuidado do bando e da mãe. Vocês viram essas palavrinhas que eu coloquei aí vermelho? Elas são verbos. Vamos pegar aqui, ó, gozam, tá no plural, porque ele está combinando com os filhotes. Os filhotes é o mesmo que eles gozam, né? Descolorem. Quem descolore? As manchas. Elas descolorem. O filhote, ele aprende. Então, o verbo sempre concorda com o substantivo, ou seja, com o sujeito. No rodapé do texto tem aí a fonte do texto. Guia Editora Nova Cultura. Guia Ilustrado Mundo dos Animais Mamíferos, São Paulo, Nova Cultura. Vamos aí para a primeira questão, que ele pergunta: qual é o gênero desse texto? Gênero é a mesma coisa tipo. Aí ele diz: instrucional. Qual é a característica de um texto instrucional? Quando ele ensina a fazer alguma coisa. Vamos ver um exemplo. Esse textinho aqui, bolinho de chuva, é um texto instrucional, porque ele traz aí uma instrução, ó, ensinando a fazer esse bolinho de chuva. Todo texto instrucional ensina a fazer alguma coisa. A própria palavra instrução. Veja aí, ó. Instrução vem de instruir, que é o mesmo que orientar, ensinar. Conto começa com essas expressões: era uma vez, certa vez, um dia, e sempre termina: e foram felizes para sempre. São as características de conto, e sempre aparece no conto a fala do personagem marcado pelo travessão, porque no conto os personagens conversam. Lenda é uma história tida como verdade, porém não tem comprovação científica. Lenda é uma história criada a partir de uma crença, de uma raça ou de uma cultura, de um determinado povo. Por exemplo, existem muitas lendas indígenas, lendas africanas, para explicar determinada coisa, porém, como eu já falei, não tem comprovação científica. Então, sobrou qual palavra? Instrução é para ensinar, ele não está ensinando nada. Conto começa com a palavra era uma vez. Lenda é uma história tida como verdade, mas não é. E sobrou o quê? Texto informativo. Ele está informando o quê? Informando sobre o leão.